Fábio Piperno, Gabigol ataca de novo a diretoria não, o presidente Rodolfo Landim na despedida e diz: eu tenho palavra diferente de muitas pessoas. Eu vou embora porque foi o que eu falei. E aí, Fábio Piperno? Nesses 2 últimos anos, ele deveria ter jogado tão bem em campo quanto ele joga para a torcida. Então, veja, se lá atrás o presidente Landim ou sei lá quem disse para ele que tinha interesse na renovação do... Acho que foi até o Marcos Braz, né? Tinha interesse na renovação do contrato dele. Esse interesse, obviamente, diminuiu muito porque ele não jogou mais. Então ele é, assim, um ídolo eterno na história do Flamengo. Isso ninguém vai tirar. Ele foi um jogador que está na história rubro-negra, sem dúvida nenhuma, por tudo que ele venceu. Ele foi multicampeão no Flamengo e em muitas dessas conquistas ele foi, sim, responsável direto. Isso ninguém apaga, isso está lá, isso ele conquistou. Agora, o fato dele ter conquistado, dele ter construído esse prestígio todo, não lhe dá o direito perpétuo de achar que ele não precisa fazer mais nada, que a obra dele já está pronta e que por tudo que ele fez no passado, o Flamengo vai ter que continuar pagando pelo futuro. Não, a vida não é assim. Quer dizer, você não vai... Veja, você tem uma empresa, você tem um funcionário. Durante algum tempo ele foi o melhor funcionário da tua história, mas depois ele se acomoda e não quer mais saber de trabalhar, você não vai continuar renovando o contrato dele. É assim em qualquer relação de trabalho. Então, como que alguém, a não ser um torcedor muito otário, para exigir do presidente Landim que ele renovasse com aumento e dando a esse jogador um longo contrato, considerando que nos últimos 2 anos ele não fez nada. O que o Gabriel fez nesses 2 últimos anos para justificar uma renovação de contrato? Aí o torcedor otário, a Gabizete de plantão, vai falar: ah, mas ele fez 2 gols na Copa do Brasil. Obrigação! Ué, ele não fez nada durante 2 anos. Se ele não fez nada durante 2 anos, ele vai justificar uma renovação porque ele fez um bom jogo? Até a paciência. Tá, sabe, a direção do Flamengo não rasga dinheiro e está muito certa. O Flamengo virou essa potência econômica do futebol sul-americano porque tem uma direção responsável na questão de lidar com o dinheiro. Se o Gabigol não jogou nada com o Vitor Pereira, não jogou nada com o Sampaoli, não jogou nada com o Tite, qual a garantia de que ele vai jogar bem de 2025 para frente? Então... Vá com Deus. A história dele no Flamengo até o final de 2022 foi linda, isso ninguém apaga, mas também não há motivos para que o Flamengo permaneça com ele. Vamp, você, hein? Essas cutucadas do Gabigol, e ontem o Gabigol, ele se auto-intitulou lenda. Além dele ter dado essa cutucada na diretoria do Flamengo, o Gabigol falou o seguinte, vou ler aqui para você, meu amigo velho Vamp. Ele diz: eu cheguei aqui, um menino, foi o que falou o Gabigol, cheguei aqui um menino e hoje saio um imortal no Flamengo. E aí, se eu não me engano, ele disse assim: eu hoje virei uma lenda. Ele usou a palavra lenda. Exagerou, né, velho Vamp? Hoje o próprio Xande de Pilares me mandou mensagem de manhã, ele sempre tá de olho no nosso programa. Baita músico, marcou minha adolescência e minha juventude com o grupo Revelação. E hoje ele tem a carreira dele solo, flamenguista fanático. E ele disse: ô pilhado, se eu tivesse naquela bancada lá, lenda é o Zico, lenda é o Garrincha, é o Pelé, é o Maradona. E aí, velho Vamp, essa declaração aí do Gabigol se auto-intitulando lenda, velho Vamp, ele disse assim, ó: fico feliz, acho que foi uma passagem histórica. Cheguei aqui um menino e acho que hoje é o dia em que me torno imortal. Daqui a pouco vou ter 30, 40, 90 anos. Não vou nem estar na terra, mas o meu nome vai estar aqui para sempre. Até aí, para mim, ele estava certíssimo, tá? Para mim, minha opinião, Gabigol, ídolo imortal do Flamengo. Ninguém nunca vai esquecer o que ele fez no Flamengo. Só que aí vem a última frase.
Então, acho que hoje encerra-se um ciclo. Hoje eu virei uma lenda. Aí, para mim, ele exagerou, velho Vamp. O que você tem a dizer do Gabigol cutucando tanto o Rodolfo Landim nesse fim de passagem pelo Flamengo e ele ter se auto-intitulado uma lenda? E outra, Vamp, que foi o debate que eu tive ontem com o Mauro. Gabigol, para você, é ídolo imortal do Flamengo ou deixou de ser ídolo do Flamengo? Ídolo, as conquistas não vão apagar, né? Isso aí tá tudo certo, né? Não foi qualquer conquista, foram 12 títulos, se eu não me engano, né? Com a camisa do Flamengo, sai em uma turbulência com a diretoria e tal. Mas a história dele vai ser contada lá, principalmente pro futuro, né? O Bruno sempre fala isso aqui, né? As crianças, todo mundo. Então foi um jogador importante aí na história do Flamengo. Ele pode se denominar o que ele quiser. Por exemplo, eu acho que eu sou um afrodescendente de origem indiana, radicalizada no Marrocos, com um pedigree incrível. Muito complexo. Então, quer dizer... Então, Tico, o cara pode dizer que é Deus, que é Zeus, né? Que é Narciso. É Narciso, aquele cara que era bonito, né? Não podia se olhar no espelho. Daí vem a expressão narcisista. Narcisista, né? O cara não pode se olhar no espelho, senão ia morrer, Tico. O cara era tão bonito que falou, você vai ser bonito, mas não se olha no espelho. Né? Tava vendo esses dias aí a história do Narciso. Então deixa o Gabigol, pô. A caminhada dele agora é outra, velho. Só voltava agora dizer, eu não faço parte da história, fui ruim, fui uma merda, não joguei nada, os títulos que eu ganhei aqui não valeu de nada. Tô indo embora, tchau, tchau. O homem lá não teve a palavra. O meu pai me criou de uma forma, nada. Cresceu o Narciso dele, tem a vida dele, a gente sabe que é assim, né? E foi importante na história do Flamengo, sim. E é ídolo. Ninguém melhor, né, o Fábio Piperno, do que alguém que já foi capa de G Magazine, de revista adulta, para falar de Narciso, né? Narciso. Ele próprio diz não que a página 18, não. A página 18 para muitas mulheres dá água na boca, né, velho? Até hoje. Porra, se você ver, é uma delícia, tio. Quer dizer, você tem uma relação narcisista com a página 18, é isso? Olhando a página 18, Narciso. Agora, eu não posso olhar... Se eu olhar demais pra ela, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Então, eu não posso mais Agora, o Bruno Prado, depois de uma observação tão filosófica como a de Marcos André, né? Marcos André sempre com as suas observações filosóficas. E essa despedida do Gabigol? Porque ela teve a festa, ela teve um mosaico bizarro, gente. O mosaico foi lindo ali em homenagem ao Gabigol, né? Com aquela imagem da comemoração dele aqui. Mosaico tomando todo ali o setor da arquibancada da torcida do Flamengo, até onde ficam ali as organizadas do Flamengo. Teve homenagem dentro de campo. Agora, dentro do campo, ele não posou para foto com o Rodolfo Landim, deu cutucada de novo e teve todas essas declarações, né? A outra declaração do Gabigol foi a seguinte: sobre retornar um dia, seria um sonho, eu confesso. Futebol a gente não sabe o que vai acontecer. Muita coisa aconteceu. Sou muito grato e tenho uma promessa com aquele cara ali. Aí apontou para o Marcos Braz. E ele sabe o que prometi para ele e o que ele prometeu para mim. Então, um dia, eu acho que eu volto. E aí, o Bruno Prado, porque o fator, né, determinante para muito torcedor ficar brabo são os atos de indisciplina do Gabigol e essas declarações dele antes da saída. Mas também tem um fator dentro de campo. O que esse cara fez dentro do campo na história do Flamengo. Como sai o Gabigol do Flamengo? Sai ídolo, sai queimado, e o que você achou dessa despedida num complexo geral, Bruno? Ele sai, ele é um ídolo do Flamengo. Acho que isso aí vai ficar. Daqui a algum tempo, o que aconteceu na reta final, acho que fica esquecido. E vão lembrar do campo que foi o mais importante, e nos últimos 2 anos no campo ele foi mal, por isso também não ganhou uma renovação de contrato por muitos anos e com salário alto. Então acho que são coisas separadas. Eu não renovaria o contrato com o Gabigol agora.
Eu, no máximo, faria o que o Flamengo fez aí de 1 ano para a gente ver como é que vai seguir o próximo ano. Se for bem, a gente conversa de novo. Hoje, para mim, é muito arriscado você dar um contrato de 3, 4 anos para o Gabigol, porque há um bom tempo ele não está jogando bem. Não é nem pela idade, ele ainda é novo, mas porque ele não está jogando. Como é que eu vou ter a garantia que nos próximos 4 anos ele vai jogar bem? Então, seria arriscado. Então, uma coisa é a parte técnica. Nos últimos 2 anos, ele não justifica uma renovação de contrato por muitos anos. Outra coisa é o todo da passagem dele pelo Flamengo. E ele é um jogador histórico do clube. Ele é um jogador que foi decisivo, ganhou títulos. A torcida gosta dele, a maior parte da torcida gosta dele. Ele é um jogador que é carismático do jeito dele ali. Ele tem fãs também muito pelo jeito dele, que é controverso. Tem muita gente que não gosta dele também pelo jeito dele. Mas isso é o combo todo do Gabigol hoje. No geral, claro que a passagem dele no Flamengo é ótima, é de um cara muito grande para o clube. Mas essas últimas declarações dele são muito Gabigol. Aí você vê o pacote todo. Se eu fosse um dirigente de um clube, e eu gosto muito do Gabigol no campo, eu não daria um contrato para ele de 3, 4 anos para jogar no meu time. Se eu sou dono de um time, aí eu não ofereceria um contrato para ele. O máximo que eu ofereceria era a mesma coisa, eu acho que eu gosto de você, é um cara bom, um cara decisivo. Vamos fazer um aninho aqui, ver como é que dá, ver se dá certo ou não. O máximo que eu ofereceria é isso. Acho que ele é uma interrogação daqui para frente. O ser humano não é um robô assim. O cara fica 2 anos desligado dentro de uma caixinha. Vamos ligar o robô de novo. Aí o robô sai funcionando normal. Por algum motivo ele não jogou bem nos últimos anos. Que pode ser dele, coisa que nem ele detectou direito. Pode ser assim, um cara que já conquistou tudo e não tem a mesma ambição. E às vezes isso não é nem consciente, meio inconsciente. Pode ser várias coisas aí. Aí no meio disso tem relação com a diretoria, relação com o treinador. Tem um monte de coisa. E uma coisa que ele tem que saber é que no próximo clube dele, seja qual for, ele não vai ter o tamanho que ele tem no Flamengo. No Flamengo, mesmo jogando mal, mesmo com polêmicas, tem uma grande parte da torcida do Flamengo que adora ele, pelo que ele fez no clube, que foi muito grande. Em outro clube ele chega do zero. Se ele não jogar bola, ele não vai ter esse apoio, assim, que no Flamengo basta que ele faça uma jogada que boa parte vai apoiar ele. No próximo clube dele não vai ter isso, não. No próximo clube dele ele vai ter que jogar, senão ele vai ter problema. Ô, Pilhado, gente, só uma coisa. Não, sobre isso que o Bruno falou, eu concordo inteiramente. E olha, eu fico torcendo para que, até pelo produto futebol, seria, por exemplo, sensacional o Gabigol fechar um contrato de 1 ano com o Fluminense. Para mim seria assim, a opção mais divertida do futebol brasileiro. Já pensou o Fluminense contratando o Gabigol para jogar, por exemplo, o Mundial? O que daria de mídia, e ele adora, ele gosta pouco disso, né? Se manteria no Rio de Janeiro, a cidade que ele ama e tal, seria maravilhoso para o produto futebol. Cara, eu acho improvável, tá? Eu acho que a probabilidade é Santos e Cruzeiro no Brasil. Eu acho talvez o Corinthians, hein? Que o Yuri Alberto vai embora, eu não duvido nada de Corinthians. Mas a situação é a seguinte, foi o que o Bruno falou, né? Que o que ele faz fora de campo, realmente, mas que ele vai embora como ídolo. Eu acho que você tem que separar. Você tem que separar. É o que eu falo, o Romário, quantos atos de indisciplina ele teve? O Romário, quando ele jogou no Flamengo, ele chegou a fazer gesto para calar a torcida do Vasco. E o Romário não é ídolo da torcida do Vasco? É claro que o Romário é ídolo do Vasco. Olha tudo que o Romário conquistou no Vasco. O que eu digo é, o Gabigol, eu não gosto da postura do Gabigol. Eu acho que o Gabigol nunca vai chegar aos pés do Zico, porque a postura do Zico fora de campo é uma postura muito melhor que a do Gabigol. O Zico nunca desrespeitou o Flamengo. Agora, eu acho o seguinte, o Gabigol desrespeitou o Flamengo em alguns momentos? Sim. Quando, Pilhado? Quando vestiu a camisa do Corinthians e mentiu depois. Quando fez festa de poderoso chefão. Quando o torcedor do Flamengo, inclusive eu, estavam putos com a vergonha que aconteceu contra o Olímpia. Logo depois ele faz uma festa de poderoso chefão. Quando ele mandou beijinho pro Dorival Júnior, ele também faltou respeito com o Flamengo, depois de uma final de Copa do Brasil, que o Flamengo perdeu pro São Paulo. Ele mandou beijinho pro Dorival Júnior. Quando ele foi vaiado num jogo no Maracanã e riu, debochando das vaias da torcida do Flamengo, tudo isso eu acho que queima muito a imagem do Gabigol. Agora, para mim, tudo isso não apaga 2 títulos brasileiros,
2 títulos de Libertadores e 2 títulos de Copa do Brasil. O resto que se dane. O resto não tem peso para tornar ninguém ídolo, na minha opinião. Agora, para mim, pronto. Para mim, só os 2 gols do Gabigol contra o River na final da Libertadores de 2019 já tornariam ele ídolo imortal do Flamengo. Como para mim o gol do Gabiru torna ele ídolo do Inter, sim, porra. O cara fez o gol de um título mundial contra o Barcelona. Para mim, aquilo já seria suficiente. Pelo que eu vivi e pelo que eu vi os rubro-negros viverem na arquibancada em Lima. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Era todo mundo chorando compulsivamente. Eu nunca vi aquilo. Era um título aguardado há 38 anos. Era um título que o Flamengo era chacota em Libertadores. Depois daquela Libertadores de 81, muito se falava, eu adoro ver o Flamengo na Libertadores porque eu vou dar risada do Flamengo. E o Gabigol foi um dos heróis do título que acabou com aquilo. Que acabou com aquele trauma de Libertadores da torcida do Flamengo. Depois ele faz o gol do título contra o Atlético Paranaense também. Outro título de Libertadores. São 2 Libertadores. O Flamengo antes dele tinha uma. Ele é protagonista de um tricampeonato de Libertadores. E foi dele o gol contra o Palmeiras. A culpa não é dele e do Andréas Pereira ter entregado ali no final do jogo e o Flamengo ter perdido o título para o Palmeiras. Seria dele outro gol que poderia render um título de Libertadores. Aí em 2019, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo é campeão de forma avassaladora. Ou seja, um dos protagonistas. 2020, o Flamengo estava uma draga. Ele chamou a responsa. Ele botou a bola debaixo do braço e ele falou, dá para ser campeão brasileiro. E o Gabigol foi muito protagonista no título brasileiro de 2020, quando o Flamengo deu uma arrancada no final e passou o Internacional. Copa do Brasil, foi protagonista nas 2, inclusive na final contra o Corinthians, no Maracanã. Se ele perde o pênalti, acabava. Ele não só faz o gol, e ele desperta a torcida inteira na comemoração. O Maracanã que estava tenso, achando que ia ser eliminado, ficou em ebulição com aquela comemoração do Gabigol. E agora nessa, até na Copa do Brasil, que ele não jogou nada, ele fez os 2 gols contra o Atlético Mineiro. O que eu quero dizer é, o Gabigol pode ser questionado, o Gabigol tem que ser criticado. Eu mesmo critiquei o Gabigol aqui várias vezes, mas, porra, não deixa de ser ídolo. Para mim, e para muito torcedor do Flamengo. Para outros, pode ser que ele tenha deixado de ser. Eu não vou mudar a minha forma de pensar, de achar quem é ídolo de um clube, porque outros não acham. Tá bom. E a grande maioria que eu conheço critica fora, mas dentro diz que é ídolo. Até porque, gente, se a grande maioria não achasse ele ídolo, não ia ter um mosaico inteiro do Maracanã com uma homenagem a ele. Ué, se não acham ele ídolo, ia falar, não vou levantar isso aqui. Eu não vou fazer parte desse mosaico. Olha o mosaico que foi feito no Maracanã, com a imagem do Gabigol assim, lotado, e para a despedida dele. O que eu acho o Gabigol é marrento, o Gabigol é arrogante, o Gabigol não tem postura de ídolo, mas dentro de campo, o que ele fez para mim no Flamengo só fica atrás de Zico, Júnior e Leandro. Minha opinião. Porque ele foi protagonista de muito título importante, e eu coloco à frente, principalmente aí para gerar polêmica, de Adriano e Romário. Para mim, Adriano e Romário jogaram muito mais que o Gabigol, mas no Flamengo, o Gabigol ganhou muito mais que esses 2, e eu acho que o que ele fez dentro de campo tem que ser reconhecido, mesmo ele sendo um cara arrogante e marrento.